Oi pessoas, tudo bom? Muita gente pergunta quando a gente fala em perda de peso, né, em grande escala, com relação à flacidez. E pensando em flacidez, tem um assunto que a gente não pode deixar de levar em consideração, que são as possibilidades e também os meios para se alcançar a eliminação desse excesso de flacidez, né? É por isso que hoje eu vim trazer para vocês um assunto que é assim amado e odiado ao mesmo tempo. Sabe o que é? Vamos falar a respeito da dermolipectomia. Isso mesmo. Sei que você deve estar se perguntando, Vanessa, eu tô com excesso de peso, eu sou obeso, o que é que eu vou fazer com essa cirurgia de dermolipectomia? É simples, você vai emagrecer. É verdade. Quando você passa pelo processo de redução de peso, né, em grande escala, e no nosso caso em específico a gente trata esse assunto através da redução de estômago, da cirurgia bariátrica, nós sabemos que a redução de peso ela acontece de uma forma grande, né? E com toda essa perda de peso, acaba que ocorre a flacidez. Isso mesmo. Claro que se nós levarmos em consideração, quanto mais jovem for o paciente obeso, quanto mais cedo o procedimento cirúrgico de redução de estômago for realizado, para que essa perda de peso em grande escala aconteça mais cedo, menor a incidência de flacidez. É claro que tem outras coisas que a gente também acaba tendo que levar em consideração, como a atividade física, se o peso está estabelecido, mas de uma maneira geral, pessoas mais jovens, quando realizam a cirurgia de redução de estômago, devido à quantidade de colágeno que tem disponível no organismo, tem uma tendência a apresentar uma flacidez menor. Aí você vai falar, Vanessa, eu já tenho meus 40 anos, então será que isso vai interferir? Não. Não é porque a pessoa que é mais jovem, quando faz a cirurgia de redução de estômago, ela tem uma quantidade talvez maior de colágeno e seja mais fácil tá lidando com essa flacidez apenas ali relacionada à atividade física, não significa que essa pessoa não vai precisar talvez fazer um procedimento plástico, da mesma forma que uma pessoa de mais idade. Cada caso é um caso. Determina, e essa avaliação, na verdade, ela é determinada pela idade, ela é determinada pela quantidade de peso que a pessoa perde e assim por diante. Em especial, hoje, nós vamos falar a respeito de dermolipectomia de braços e de coxas. Isso mesmo. Aí você deve estar se perguntando, o que é dermolipectomia? É uma cirurgia plástica reparadora. Por que a gente diz que essa cirurgia plástica ela é reparadora? Porque ela tem o intuito de corrigir as sequelas relacionadas a um emagrecimento acentuado. Isso mesmo. Então, toda vez que existe uma perda de peso grande, existindo a flacidez, existe a possibilidade de você estar realizando uma cirurgia plástica reparadora. Ao longo da vida da mulher, de uma maneira geral, nós sofremos muitas transformações, né? Acaba que a gente tem a idade, a incidência de atividade física, gravidez, a gente engorda, emagrece, mulheres são movidas a hormônios, não é verdade? Então, com isso tudo, nós acabamos fazendo com que o nosso corpo fique mais predisponível à flacidez. Quando a gente fala de gastroplastia, de cirurgia de redução de estômago, nós entendemos que a perda de peso ela é muito acentuada, ela é muito grande. A incidência é que normalmente um paciente obeso mórbido, ele perca através da redução de estômago pelo menos 40 quilos, 30, 40 quilos, daí para mais. No meu caso em especial, eu tive uma redução aí de peso de mais de 60 quilos. Então, o nosso corpo precisa se adaptar muito rápido, né, a essa mudança. Porém, quando a gente para pensar que nós tínhamos 120, 130, 150, 200 quilos, quiçá, né? E aí, de repente, você começa o processo de emagrecimento. Nesse processo de emagrecimento, normalmente na cirurgia bariátrica, pra gente encontrar a estabilidade do peso, isso varia de pessoa para pessoa, mas é uma média de 2 anos. Em 2 anos, a gente meio que já sabe como é que o peso vai ficar, né? E com isso, o que acontece? Os nossos braços e as nossas coxas acabam perdendo essa capacidade de elasticidade da pele, né? Por quê? Porque foi uma perda muito grande, né? Então, a dermolipectomia, ela passa a ser uma opção que tenha bons resultados nesse sentido. A dermolipectomia, como cirurgia reparadora, ela pode ser feita de diversas formas. Isso é uma coisa que as pessoas têm muita dúvida, né? Em fevereiro de 2019, inclusive, o Superior Tribunal de Justiça, ele liberou algumas cirurgias e abriu precedentes. E isso tudo agora faz parte, sim, de um direito que nós, ex-obesos, que passamos por uma perda grande de peso, que nós tenhamos direito a essas cirurgias reparadoras. Durante um determinado período, os planos, o SUS, só cobriam a cirurgia de abdominoplastia, então apenas a retirada de pele da barriga. De fevereiro de 2019 para cá, houve uma mudança, inclusive a gente já tem disponível para consulta aquele código TUS, que é o Código de Procedimentos Autorizados pela Agência Nacional de Saúde, né, pelo ANS, e
nós já temos esse procedimento incluso. Então, a dermolipectomia, tanto de coxa quanto de braço, podem sim ser realizadas gratuitamente através do SUS. Gente, pode sim. Isso serve para animar você que tá aí esperando, sentadinho no seu sofá, assim como eu, ó, e que ainda não se decidiu porque tem medo de como vai ficar depois. Vamos lá, gente, vamos cuidar da saúde e do corpo. Você consegue sim depois estar fazendo o procedimento, tanto a cirurgia de redução de estômago quanto a cirurgia plástica pelo SUS. É isso aí, consegue sim, de forma gratuita. Então, quando a gente fala em cirurgia reparadora, né, enquanto a gente fala em dermolipectomia de coxa e de braço, como eu disse pra vocês, pelo SUS, tem muita gente que comemora, e realmente é um assunto pra comemorar, gente. Isso é uma notícia, assim, maravilhosa. Mas existem regras. E o porquê que eu faço questão de frisar isso, que existem regras? Como eu disse no começo, a dermolipectomia de coxas e de braço, direcionadas para pessoas que tiveram uma grande perda de peso através da redução de estômago, ela tem que ser feita para a função reparadora e não a função estética. Isso mesmo. O que significa uma cirurgia reparadora? Ela tem que tirar sequelas dessa flacidez pela grande perda de peso. Por que eu digo isso? Porque tanto o SUS quanto os planos de saúde, eles têm esses requisitos muito claros na hora de estar autorizando esse procedimento de dermolipectomia reparadora em coxas e braços. Por que eu digo isso? Nessa cirurgia, o intuito dela é estar corrigindo problemas que o excesso de pele podem causar no organismo, certo? Bom, que tipo de problema? Dermatites, dobras, dificuldade de locomoção, de equilíbrio, de movimentação, muitas vezes assaduras nas coxas, assaduras nos braços, o acúmulo de sujeira, mau cheiro. É claro que isso tem muito a ver também com a higiene, né, pessoal, de cada um, mas a facilidade e a proliferação de fungos por causa dessas dobras. Então, tudo isso deixa de ser uma questão estética e passa a ser uma questão reparadora, para voltar a trazer saúde e qualidade de vida para essa pessoa que teve uma perda de peso grande e com isso teve também a sua pele esticada ao máximo e ela ficou ali, a gordura foi embora e a pele permaneceu. Então esse é o intuito, ir lá e ó, tirar esse excesso de pele. É claro que ali acumulado num pedaço, entre aspas, não é a melhor terminologia, mas ali de pele, pode também haver uma certa gordura que acaba sendo eliminada, mas o intuito realmente é estar eliminando ali o excesso de pele. Quando a perda de peso ela é muito significativa e o peso ele tá ali já estabilizado, o excesso de pele, ele, além desses problemas que eu já cogitei e comentei com vocês anteriormente, ele acaba trazendo problemas de autoestima. Por quê? Porque normalmente, principalmente nós mulheres, temos a tendência a ser mais vaidosas do que os homens, apesar disso estar mudando, né, hoje em dia. A gente fica preocupada ali quando vai colocar, no caso da coxa, um shortinho, uma saia mais curtinho, fica ali com aquela pele flácida, roçando ali uma na outra. Ou quando você vai dar o tchau, que você dá o tchau e dá o tchauzinho, né, a pele aqui assim do braço movimentando. Então, isso acaba interferindo na nossa autoestima. Isso é importante. Então, precisa se entender que a dermolipectomia, ela tem os fins reparadores, né? Também na questão psicológica, porque isso vai interferir na forma como você se vê no espelho, na forma como você aceita o seu novo corpo após a cirurgia de redução de estômago. Então isso vai fazer toda a diferença. Eu falo sobre esse assunto com muita alegria, por quê? Porque isso abriu muitas portas, né? Isso facilitou muito, porque existe uma preocupação muito grande de quem é obeso hoje, né, de quem é obeso mórbido, de quem tem um IMC aí acima de 30, mas já tem outras patologias associadas e que tem, sim, a possibilidade de estar realizando a cirurgia de redução de estômago exatamente com excesso de pele. Tem muita gente que pergunta, Vanessa, o que eu vou fazer com excesso de pele? Eu sou muito gordo. Vai dar uma diferença, às vezes, de 60 quilos, como deu com você, de 80 quilos, de 40 quilos, e o que eu vou fazer com essa pele que vai sobrar? Eu não tenho dinheiro para pagar uma cirurgia particular. Então fica aí essa novidade, que agora nós temos, sim, autorização para fazer uma cirurgia reparadora, não para fins estéticos, tá, gente? Porque estético realmente tem que ir numa clínica particular e pagar, né? Mas, assim, tem essa abertura, né? Nós conseguimos finalmente isso, tá certo? Bom, quando então que eu devo estar optando pela cirurgia de dermolipectomia de coxas e de braço? Essa cirurgia, ela costuma ser feita principalmente para pessoas que estão com peso estabilizado. Por que a gente diz isso?
porque a pessoa já fez ali o procedimento de redução de estômago, de reeducação alimentar, então ela tem uma tendência a manter o peso estável, tá? Isso o médico que vai fazer o acompanhamento com você, ele vai notar, você vai notar essa média mais constante no seu peso. Você não pode apresentar uma tendência a voltar a engordar. Então tá aí uma coisa que não adianta querer fazer pegadinha com o seu médico, com o profissional que te acompanha e fazer a cirurgia de redução de estômago e perder peso, emagrecer tudo que pode. Querer fazer a cirurgia plástica e depois dar aquela relaxada. Não pode ter tendência a voltar a engordar, porque senão você perde tudo que você fez. Então se você operou, perdeu muito peso e você for fazer a dermolipectomia e cirurgia plástica, você não pode engordar depois, porque senão a pele estica novamente e você perde todo o procedimento. Além disso, uma coisa que as pessoas sempre devem falar, essa cirurgia vai resolver a estria. Gente, a cirurgia não vai resolver a estria. O que acontece é que aquela pele que vai ser retirada, se ela tiver estria, você vai deixar de ver porque ela vai sair dali. Agora, as estrias das outras regiões que não coincidem com a região que vai estar sendo operada, propriamente dito, elas não saem na dermolipectomia, tá? Outra coisa, um outro requisito para que você possa estar fazendo a dermolipectomia é que você tenha empenho em manter a sua vida saudável. Por quê? Porque senão você tem reganho. Se tiver reganho de peso, vai ter reganho de pele, mesmo que você perca o peso depois. Então, não adianta. Você tem sim que manter a sua vida saudável, as suas atividades físicas, uma alimentação balanceada, para que você possa sim estar alcançando o melhor resultado através da dermolipectomia, tirando a flacidez e o excesso de pele dos braços e das coxas. Quando a gente para pensar na dermolipectomia, e a gente fica pensando, então ela fala, vai fazer agora pelo SUS, é mais fácil? Tá, é mais fácil, facilitou a aceitação corporal após o emagrecimento em grande escala, mas é importante que a gente não esqueça que nos casos de cirurgia reparadora, tanto pelo SUS ou pelos planos de saúde, podem sim existir algumas exigências, como eu comentei anteriormente. Pode ser que no seu plano de saúde, o seu cirurgião fazendo a indicação, fazendo relatório, tudo direitinho, falando, olha, a pessoa tá tem empenho de manter a vida saudável, tá com o peso estabilizado, ela não tem mais uma expectativa de voltar, não tem a facilidade para voltar no reganho, vai fazer um relatório. Uma grande maioria dos planos de saúde, eles pedem sim a avaliação de um médico perito. Então, as informações, precisa estar tudo muito claro, você precisa ter consciência das cicatrizes que vão ficar. E por que eu digo isso? Outro aspecto importante quando a gente fala nesse assunto é que existe um mito que as pessoas acabam acreditando que as cirurgias plásticas não deixam cicatriz. Né? Não é verdade. Existem pessoas que têm uma propensão maior a ter cicatriz e outras uma propensão menor. Tem pessoas que têm uma propensão a desenvolver queloides. Então, se a gente for parar para pensar na dermolipectomia de braços e de coxa, as cicatrizes normalmente são em formato de T. Em T por quê? Porque vai fazer um corte aqui abaixo da axila e ele pode se estender até o cotovelo, na coxa da mesma forma. Uma incisão em virilha, que pode se estender até a região subglútea, né? E essa incisão, dependendo do tamanho, da quantidade de pele que precisa ser retirada, do tamanho da flacidez, ela vai se estender até, provavelmente, a parte interna da coxa, podendo chegar até próximo ao joelho. E existe o mito, as pessoas vendo na mídia, televisão, gente famosa, né? Atriz, ator, todo mundo olha e fala, nossa, fez a cirurgia, será que fez? Não tô vendo cicatriz, não tô vendo marca, não é assim? É assim, é desse jeito mesmo. A nossa preocupação é de vai ficar bom, não vai ficar bom, todo mundo vai saber que eu fiz, não é todo mundo que quer contar se fez, se não fez, não é assim? Mesmo fazendo pelo SUS, fazendo pelo plano, fazendo particular, tudo certinho, existe sim a possibilidade de você ficar com uma cicatriz. Pode ser que você tenha uma tendência a ter queloide, isso pode acontecer. A diferença, e que nem todo mundo conta pra vocês, e eu vou contar, é que existe uma técnica inovadora, e eu não tô ganhando nada pra fazer propaganda dele não, tá? Eu não vou falar do profissional que faz, mas eu vou falar como é a técnica, e aí você procura aí internet fora, tá? Quando você faz uma cirurgia e fica uma cicatriz, existe uma técnica que se chama camuflagem de cicatriz. É isso mesmo. Então, quando você vê um famoso que fez aí uma cirurgia plástica e você acha que é mágica, que ele não ficou com cicatriz nenhuma, que não ficou nem uma marquinha, uma risquinha no braço, sabe aquela coisa? Provavelmente ele pode ter feito uma camuflagem de cicatriz. Isso mesmo, uma camuflagem de cicatriz. É uma tatuagem feita na cor da pele. É claro que tem que ser um profissional gabaritado, né, gente? Você não vai cair na mão de qualquer um também, né?
um profissional gabaritado, que tenha técnica, e ele vai lá, ó, e faz uma tatuagem na cor da pele da pessoa, e é como se você tivesse apagado a cicatriz. Gostou? Essa é nova, né? Então, isso não está coberto pelo SUS, né, gente? Nem pelos planos de saúde. Isso é só indo lá, fazendo a aquisição com a pessoa, pagando tudo, né, e resolvendo o problema, certo? Pois é. Mas isso não deixa de ser um diferencial e uma esperança a mais para quem tem medo de ficar com uma cicatriz após a cirurgia plástica, não é verdade? É isso aí. Bom, antes de fazer a cirurgia, é necessário, assim como em toda cirurgia, fazer uma avaliação do risco cirúrgico. Nesse caso, vocês sabem que vão ter que fazer exames convencionais, do tipo avaliação cardíaca, hemograma, tempo de coagulação, porque precisa se ver, além da questão da flacidez, do excesso de pele, como você está para passar por um procedimento cirúrgico. Também, muitas vezes, os médicos fazem questão de estar ali afirmando e deixando o paciente ciente que existe a possibilidade dele estar saindo ali do hospital e do procedimento com um dreninho cirúrgico para estar eliminando ali qualquer gordura líquida que possa haver, secreção, edema, né? Então, às vezes, existe a possibilidade de estar colocando um dreno. Mas vamos lá. Como que é feita, então, essa bendita dessa cirurgia de dermolipectomia? É claro que dependendo do nível de flacidez, isso pode estar interferindo ou não no tamanho da incisão. Normalmente, quanto maiores os níveis de flacidez, a incisão acaba sendo um pouco maior para estar retirando maior quantidade de pele possível. Quando o procedimento é realizado na região, conforme eu disse anteriormente aqui, do braço, a tendência é que o corte seja realizado na axila e que ele se estenda na parte interna do braço até próximo ao cotovelo. Na coxa, da mesma forma, também no formato de T, pegando a região da virilha, se estendendo até ali embaixo, sabe a dobrinha do bumbum? Aquela ali? Então, ali, e também descendo na região interna da coxa, podendo chegar até próximo ao joelho. É sempre assim, Vanessa? Não. Tem gente que faz só ali a retirada da pele através aqui da virilha, que não vai até a coxa. Mas de uma maneira geral, essas regiões para a parte de cicatriz acabam sendo regiões bem discretas, porque bem dobra, né? Então acaba sendo um pouco mais fácil de você estar disfarçando, de não estar mostrando para todo mundo que você fez um procedimento, um procedimento cirúrgico mesmo, tá? Então, você já sabe. Agora a gente fez a cirurgia de redução de estômago, perdeu muito peso, sobrou pé. Existe a possibilidade de fazer a dermolipectomia pelo SUS, fazer pelo plano de saúde e também no particular. Sei que vocês devem estar falando, Vanessa, mas fazer no particular é muito caro, tal. Bom, o Conselho Regional de Medicina, a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, nenhum deles autorizam a divulgação dos valores dos procedimentos cirúrgicos plásticos, né? Não é fácil, né, de você encontrar por aí, você não vai ver médico fazendo propaganda de valores. Mas de uma maneira geral, os procedimentos custam a partir de R$5.000 por área e por região, tá? Isso aí foi de uma pesquisa que a gente realizou em clínicas e a gente conseguiu chegar mais ou menos nisso. Então, claro que depende da região que você mora, da procura, dos profissionais, tá? Mas se você quiser fazer isso no particular, para fins estéticos, é mais ou menos a partir desse patamar que você vai estar encontrando os valores do procedimento. Bom, se a gente pensar em pré-operatório, quais são as coisas que eu preciso me preocupar? Você vai falar, Vanessa, legal, eu perdi muito peso, eu quero emagrecer, eu emagreci, eu fiquei com flacidez e agora eu quero ficar com a minha silhueta, o meu corpo todo remodelado, quero tirar o excesso de pele, passei no médico, agendei a minha cirurgia plástica, a minha dermolipectomia de braço e de coxa. O que é que eu preciso me preocupar no pré-operatório? Então vamos lá. No pré-operatório, normalmente 2 dias antes, vocês devem estar passando ainda por avaliação, em torno de 2 dias a 5 dias antes da cirurgia com o seu médico cirurgião, para ele estar ali repassando todos os detalhes. E assim, se em 2 dias antes da cirurgia surgirem sintomas como de gripe, resfriado, é importante você estar entrando em contato com ele, estar comunicando, para que ele possa estar avaliando a situação e sabendo se ele vai manter a data da cirurgia ou não. Se ele vai estar remarcando para não colocar a sua saúde e a sua vida em risco, tá? Outra coisa. Tem que internar, marcou o procedimento cirúrgico, vou fazer a dermolipectomia. Gente, chega no hospital com antecedência, no dia, no horário marcado, com tudo que o médico te pediu para levar, se for pelo plano de saúde, com as guias autorizadas, com os pedidos, tudo previamente. Se for pelo SUS, também com as guias certinhas, com relatório, com os exames pré-operatórios, gente, com a avaliação do anestesista. Precisa estar com tudo isso certinho, senão corre o risco de você não operar. O que falar do jejum, né, gente? Precisa fazer o jejum, é um procedimento cirúrgico.
O tempo de jejum absoluto, isso vai ficar a critério do seu médico e da equipe de anestesista dele. Mas de uma maneira geral, 10 horas de jejum já podem estar te garantindo uma segurança a mais, tá? Mas não esquece de perguntar isso pro seu médico direitinho. Outra coisa que tem que se fazer é evitar o uso de bebidas alcoólicas e de refeições muito fartas no dia que antecede a sua cirurgia. Então, se você vai operar e vai fazer a dermolipectomia amanhã, hoje nada de comer um pratão de comida daqueles bem gordos, até porque você tem que controlar a cabeça, né? E você não quer engordar de novo, não quer perder a cirurgia e nem tá ingerindo bebida alcoólica, porque pode sim ter uma interferência durante a cirurgia e o uso da anestesia, tá? Outra coisa também que tem que ser levada em consideração é que de maneira nenhuma você pode estar tomando medicações para fins de emagrecimento e você deve estar evitando a ingestão dessa medicação, assim como também o uso de anticoncepcional, por pelo menos 30 dias, de 15 a 30 dias antes da cirurgia. Suspenda, conversa isso com o seu médico que ele te esclarece direitinho por quê, mas você não deve estar utilizando. Tem que estar passando para o médico, para o anestesista, todas as medicações que você utiliza. Ah, Vanessa, eu não estou utilizando medicação, eu só uso um suplemento vitamínico. Tá. Passa para o seu médico. Seu médico precisa ter plena certeza e plena consciência de tudo que acontece com você. Quando você vai deitar numa mesa cirúrgica para passar por um procedimento cirúrgico, você está nas mãos dele. É uma confiança imensa. Então, assim, apesar de ser um procedimento rápido, simples, com um resultado maravilhoso, você precisa ser extremamente honesta com o seu médico, tá? Não esqueça disso. Outra coisa importante é que se você fuma, se você ainda fuma e pretende passar por um procedimento de dermolipectomia, é importante que você pare. Isso mesmo. Pelo menos 30 dias antes do procedimento. Por quê? Porque o cigarro, a fumaça prejudicam a função respiratória. Normalmente se usa a anestesia RAC ou a geral. No caso da anestesia geral, você precisa ser entubado. Pode comprometer ali o seu retorno pós a anestesia geral, o uso do cigarro, comprometer a sua função respiratória. Então é importante que você suspenda o uso do cigarro por no mínimo 30 dias antes do procedimento cirúrgico, tá? Bom, outra coisa que seu médico também vai comentar com você lá na frente, você vai saber, é que ele vai te dar um termo de consentimento informado, te passando todos os riscos que podem acontecer, não só na cirurgia de dermolipectomia, como em qualquer outra, para que você assine e tenha ciência de que ele vai estar fazendo o melhor por você, mas imprevistos podem acontecer. Isso é normal, tá, gente? Tem gente que... vocês sabem que eu sou enfermeira e tem gente que fica preocupado quando vai no médico, o médico dá todas as guias, tu fala, você tem que assinar aqui. Ele fala, mas aqui tem 1001 coisa, é que nem bula de remédio, né, gente? A gente sabe que daquelas reações adversas, a probabilidade de que você tenha que são raras, raríssimas, é mínimo, mas a gente tem o direito de estar sendo informado plenamente de tudo. Da mesma forma, o seu cirurgião plástico vai estar te dando esse termo de consentimento informado para que você tenha ciência dos riscos que, apesar de serem mínimos, eles existem e você precisa estar ciente e declarando, informando isso para ele ou para quem quer que seja, tá certo? Bom, o que a gente pode esperar de resultado após dermolipectomia? Nos primeiros dias, né, da cirurgia de dermolipectomia de coxa, é importante que se utilize as cintas ou o macaquinho ou a bermuda da forma adequada, porque eles têm a função de compressão, de melhorar a circulação, tá? E também tá realizando as sessões de drenagem linfática, tanto para coxa quanto para braço. É importante estar seguindo essas orientações para que o resultado seja o melhor possível. Também a gente tem que ter uma atenção especial ao curativo, que deve ser trocado, tá? Ao banho, que precisa acontecer sim, mas não no pós-operatório imediato, tá? Alguns médicos liberam um banho com 48 horas após a cirurgia, outros com 3 dias após a cirurgia. O seu médico vai estar avaliando e vai estar te informando com relação a isso. É importante que na dermolipectomia de coxas, no pós-operatório imediato, você evite de estar abaixando, agachando ou abrindo muito as pernas para evitar que tenha complicações e ruptura de pontos. Então isso é primordial, assim como na cirurgia dos braços, evitar ficar pegando peso, levantando muito os braços, né, para que o resultado seja o melhor possível. É normal, gente, isso é uma coisa que todo mundo pergunta. É normal, tá inchado o meu braço, é normal minha perna ficar inchada. Gente, é normal. Seu corpo foi manipulado, ele vai ficar assim realmente inchado ainda por um tempo, por isso que é importante fazer a drenagem linfática, para que você possa estar ajudando o seu organismo a estar eliminando aquele líquido para o local adequado, para que ele possa ser de fato eliminado do seu organismo, tá? Outra coisa, após o procedimento cirúrgico, normalmente demora uns 6 meses para que o seu tecido volte para o lugar correto, então não tenha pressa. Tem gente que termina de operar, uma semana depois já fala, nossa, vou ficar assim e tal.
Não, gente, seu organismo precisa de um tempo para se readaptar, para se organizar, né? Nada é de imediato. Assim como na cirurgia de redução de estômago, quando você fez ou quando você for fazer, você vai ver, não é assim, né? Foi o que eu falei, você engorda um pouco por dia. Da mesma forma que você emagrece um pouco por dia. E na dermolipectomia, na cirurgia também é assim. Você vai voltar, você vai ver o resultado final dia após dia, né? Não é simplesmente entrou e saiu, cortou e acabou, é aquilo lá, né? Não é desse jeito, o seu organismo ele precisa estar se adaptando. Normalmente, existe a evolução das cicatrizes, né? A cicatriz, no começo você começa não tendo uma cicatriz extensa, né? Normalmente você nem nota ali no comecinho a cicatriz, porque ainda tem os pontos. Depois de 6 meses, o seu organismo começa a voltar pro normal. Aí a cicatriz vai evoluindo, vai mudando de cor, vai ficando de vermelhinha para marrom, depois de marrom para branquinha. Às vezes ela dá aquela alargadinha, né? Tudo isso é normal, tudo isso faz parte. O importante é que o excesso de pele ele não vai mais estar ali com você, né? Ele já vai ter ido embora. Outros cuidados que são importantes é evitar os exercícios físicos vigorosos logo de imediato após a dermolipectomia, para evitar complicações, tá? Quando for tomar sol, tá lembrando sempre que na exposição solar precisa usar filtro solar, porque senão pode sim haver uma mancha, pode estar alterando a qualidade da sua cicatrização pós-cirurgia. Na verdade, né, gente, aqui nos tempos atuais, a gente precisa estar utilizando filtro solar, independente de ter feito cirurgia ou não. A gente precisa estar aí utilizando o filtro solar para estar protegendo a nossa pele dos raios nocivos, não é? Então é isso. Aí agora tem gente que me pergunta, Vanessa, como é que eu faço com relação à atividade física? Posso voltar a fazer? Não posso, principalmente logo que a gente estabiliza o peso pós-redução de estômago, normalmente aí depois dos 2 anos de cirurgia, que a gente pega lá naquele batidão assim de exercício, 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 porque a gente quer ficar com tudo em forma, né? A gente faz a cirurgia plástica ali, a cirurgia de correção de flacidez, a dermolipectomia, e a pessoa já fica naquela, posso voltar, não posso voltar para o exercício? Quem vai falar para você o momento adequado, o melhor momento para que você volte a fazer atividade física é o seu médico. Normalmente, depois dos 45 dias de cirurgia, eles já liberam uma atividade física mais leve, não tão intensa, tão vigorosa. Atividades físicas rigorosas, assim, muito intensas, normalmente eles costumam liberar depois aí dos 6 meses de cirurgia para sua própria garantia, tá? Eu vejo isso como uma coisa muito boa. Agora, vamos pensar assim, se eu tenho um excesso de pele, eu fiz uma cirurgia, fiz uma dermolipectomia, o que eu quero? Manter o meu corpo bonito e com saúde, não é assim? Então você não vai fazer nada que possa estar prejudicando esse resultado, tenho certeza disso, né? Então vai estar se cuidando. É importante, e tem muita gente que fala, existe um risco, é perigoso operar, a pessoa que faz a redução de estômago depois tem que ficar passando por cirurgia. Gente, risco é permanecer obeso mórbido. Você permanecendo obeso mórbido, o risco já existe, você tem risco de infartar, nossa, muitos. Eu vou fazer um esqueminha bacana para mostrar para vocês a porcentagem de como o risco da nossa vida ficar aumentado quando nós somos obesos mórbidos, tá? Porque esse foi o questionamento que eu fiz lá atrás quando eu queria operar. Conversei com o Dr. Rinaldo e ele falou pra mim, Vanessa, o maior risco é você permanecer obeso. E ele fez esse cálculo tudo pra mim, eu vou fazer um esqueminha e vou trazer ele pra vocês também. O risco de você operar, fazer uma redução de estômago, perder o peso, e o risco da dermolipectomia é muito pequeno comparado ao risco de permanecer obeso. Sem contar as possibilidades que você ganha de alcançar a sua melhor versão, de melhorar a sua saúde, de melhorar o seu psicológico, a sua autoestima, a sua qualidade de vida, o seu relacionamento com as pessoas. Então, se você está num momento de dúvida, se eu devo, se eu não devo fazer, se isso é pra mim, se isso não é pra mim, reflita a respeito disso. É claro que, eu vou ser muito franca, cirurgia de redução de estômago não é pra todo mundo, tá? Se você não tem alguém da sua família que queira fazer, ou precise fazer, que esteja na obesidade mórbida, se você não é uma pessoa com obesidade mórbida ou com uma obesidade, mais uma patologia associada, não tem o IMC aí acima de 30, com certeza os assuntos que eu tenho tratado não são pra você, tá? E eu te digo assim, com muita tranquilidade, você pode até aproveitar alguma coisa, que nem hoje a gente tá falando de dermolipectomia, de cirurgia plástica, às vezes você quer fazer uma plástica por estética, propriamente dito, porque você acha que tem um pouquinho de pele aqui, um pouquinho ali, mas é mais de repente por uma gravidez do que por uma redução de peso em grande escala, e tá tudo bem, tá? Tá legal.
Mas assim, vocês não são o meu foco. Por que eu digo isso? Porque o meu foco é ajudar a transformar a vida de pessoas que têm obesidade mórbida, que têm uma superobesidade, que têm uma obesidade associada a patologias. Por quê? Porque eu sei o que é isso. Eu já fui uma pessoa assim. E eu percebo o quanto a minha vida mudou quando eu tomei essa decisão, quando eu entrei nessa jornada, quando eu aceitei que eu precisava fazer tudo da forma adequada, no tempo correto, seguindo aí um passo a passo, que hoje eu tô aqui para compartilhar com vocês, para que você possa alcançar o resultado esperado. E não é alcançar o resultado esperado do que a mídia te prega, do que a televisão te prega de corpo perfeito, não é isso, é a sua melhor versão. É o que você consegue alcançar, é o que você deseja alcançar. Não significa que, porque eu tenho que estar fininho. Eu já canso de falar pra vocês, gente, eu tenho o perfil de uma mulher, um biotipo grande. Eu não sou uma pessoa minhonzinha, porque eu tenho quase 1,80 de altura. Eu não vou ficar uma pessoa minhonzinha. Eu posso ficar magra, mas não consigo, porque não tem a ver com o meu biotipo. Você conhece seu corpo, você conhece seu biotipo. Mas o mais importante é você ter saúde. E a dermolipectomia pós redução de estômago, pós uma perda grande de peso, pode te ajudar a ter saúde, a ter qualidade de vida. E é por isso que eu quero compartilhar com você. E se você achar que não é agora o momento, falar, Vanessa, pra mim não é agora, eu ainda tenho receio, tá tudo bem também, tá tudo bem também, tá? É vida que segue, mas a gente tem que cuidar da nossa vida, da nossa saúde. Esse é o meu principal intuito. Vamos fazer então, vamos fechar aqui um perguntas e respostas rapidinho, de forma resumida. Se ainda ficou alguma dúvida aí, gente, se ficou alguma dúvida, fica à vontade. Faz aí a pergunta aí embaixo, deixa aí pra gente. Outra coisa, não se esqueçam de estar dando um joinha aí no nosso vídeo, se você achou que essas informações podem ser relevantes e podem mudar a sua vida, te ajudar de alguma forma. Não deixa aí de dar o seu joinha, de se inscrever no nosso canal, porque a gente tem vídeos sempre sobre assuntos relacionados à obesidade mórbida, à redução de peso através da gastroplastia, da cirurgia bariátrica, o antes, o durante, o depois, a maratona para evitar o reganho, cirurgia plástica. A gente fala tudo a respeito desse assunto, tá? A rotina de atividades, a gente vai estar vendo receita, tem muita coisa legal que a gente vai estar conversando e a gente está dividindo com vocês, tá? Vamos lá? Rapidinho, perguntas e respostas então a respeito da dermolipectomia. O que significa dermolipectomia? Vamos lá. Dermo vem da palavra pele. Lipo vem da palavra gordura. E ectomia vem da palavra ectomia, significa retirada, ou seja, retirada de excesso de pele e de gordura. Ok? Tranquilo? Isso é dermolipectomia, acho que não tem dúvida. A cicatriz deixada na dermolipectomia, ela é muito perceptível? Não, a sutura que é feita, ela é feita de uma forma bem discreta, normalmente nas dobras, exatamente para evitar que fique visível. Não significa que elas não vão existir. Existem técnicas, como a gente comentou anteriormente, de estar camuflando essa cirurgia. Mas de uma maneira geral, eu não tenho vergonha de exibir as minhas cicatrizes, porque elas me fazem recordar toda a trajetória que eu vivi, tudo que eu passei, e me ajuda a não perder meu foco, tá? Então, tem cicatriz sim, conforme a gente falou, vocês já sabem os locais, e elas vão existir, tá? Não adianta falar que não, porque a cicatriz vai existir sim na cirurgia plástica, apesar de pequena. Bom, o que mais? O resultado definitivo é imediato? Não, o resultado não é imediato. Vai demorar sim alguns meses para você chegar no resultado definitivo e imediato da sua dermolipectomia. Não se iluda, não é imediato. Existe risco na cirurgia de dermolipectomia, de coxa, de braço? Existe, gente. Toda cirurgia tem risco. Você botou o pezinho lá no centro cirúrgico para operar, existe risco sim. Não adianta falar que não tem risco lá dentro do hospital. Vai ter, mas é normal, tá? Um risco mínimo existe. Você vai assinar o termo de consentimento, vai fazer os exames antes, vai se preparar, vai seguir as orientações do seu médico para que esse risco seja praticamente zero, tá? Mas ele existe, não tem como mentir isso para vocês, não. Bom, de uma maneira geral, outra pergunta que as pessoas costumam me fazer é: que tipo de anestesia é utilizado na dermolipectomia? Pode ser utilizado tanto anestesia RAC ou peridural, assim como anestesia geral, dependendo do número de procedimentos. Se for realizado apenas um procedimento, às vezes só RAC, às vezes anestesia geral, fica a critério da equipe de anestesista e do seu médico. Vanessa, quanto tempo leva mais ou menos a cirurgia e a internação? A cirurgia varia de médico para médico, hospital, mas uma média de 3 horas o procedimento, tá? Por cada região. E normalmente a internação ocorre por um dia. Você entra de manhã, normalmente opera ali, demora umas de 3 a 5 horas o procedimento cirúrgico,
normalmente até antes, mas o tempo que você vai ficar na sala de recuperação pós-cirúrgica. Depois, pós-anestésica, né? Depois você vai pro quarto e acaba sendo liberado 24 horas após o procedimento, tá bom? Outra pergunta, o médico receita aí medicamentos para dor? Que remédio que o médico receita? Sim, o médico ele costuma sim receitar analgésicos para que você esteja utilizando no pós-operatório, tá? Remédios para dor, apesar da dor ser muito fraquinha, quase inexistente, mas ele prescreve sim para que você utilize se tiver necessidade. Além disso, ele pode estar prescrevendo de uma maneira geral o uso do antibiótico para prevenir possíveis infecções e você vai estar utilizando isso por 7 ou 10 dias de acordo com a orientação e prescrição do seu médico, tá? Outra coisa, será necessário a realização da troca dos curativos? Sim, é uma outra coisa que você tem que pensar. Quando você vai fazer um procedimento cirúrgico, você tem que levar essas coisas em consideração. A sua mobilidade, a medicação, o uso de cintas e de meias, de compressão, para estar facilitando toda a absorção, né, a circulação da maneira eficiente, a absorção dos líquidos que poderiam estar ficando ali com uma forma de um edema, a realização do curativo. Vai ter que fazer curativo? Vai sim, precisa estar fazendo curativo. Periodicamente, o curativo da cicatriz, da incisão, devem ser trocados. A gente tem que priorizar aí a higiene, o paciente tem que estar sempre asseado, né, para quê? Para evitar realmente o risco de uma contaminação, tá? Além disso, normalmente os médicos prescrevem a utilização de uma malha cirúrgica, tá? Às vezes de 30 dias, 60 dias, mas a critério do seu médico, tá? Bom, quando eu tenho que voltar no médico para estar tirando os pontos? Isso é uma outra dúvida muito comum. Depende. Dependendo do tipo de ponto e de fio que o seu médico utilizou. Se forem pontos absorvíveis, você não precisa voltar lá para essa finalidade, porque eles vão ser absorvidos pelo corpo. Se não for, vai precisar estar voltando sim. Uma média mais ou menos de 2 a 3 semanas após o procedimento, você retorna no consultório ou no hospital e o médico tira aí os pontos relacionados ao seu procedimento cirúrgico. Com relação a banho, tem gente, como tem gente que tem dúvida disso, né? A mesma coisa que falar de banho depois de se ter neném. Tem gente que acha que não pode tomar banho, né? A gente pode tomar banho sim. No caso da cirurgia plástica, você acaba ficando um período maior sem estar tomando banho, que são ali as 48 horas de prescrição médica. Tem médico que fala só 24 horas, só 48, depende. Mas é uma média de 48 horas. Por quê? Para que você não tire o curativo, não precise tirar a malha compressiva de imediato para você tomar banho. Então é mais uma maneira de proteger os pontos e a incisão do que propriamente dito pelo banho. Porque higiene, cuidado e o asseio nunca é demais, tá? Então existe aí esse mito, né? Pode tomar banho sim, gente. Pergunta pro seu médico qual é a recomendação que ele dá, de quantos dias que você precisa estar ali com um cuidado especial e pode tomar banho sim, tá certo? Gente, sobre esse assunto, acho que é isso. Numa outra oportunidade, a gente vai estar falando a respeito de dermolipectomia para a barriga. Afinal de contas, quem não quer ficar com a barriga de tanquinho, não é verdade? A gente se vê e comenta mais a respeito desse assunto. Fique à vontade para compartilhar nas redes sociais, acompanhar o nosso YouTube, compartilhar com quem você ama, tá? Vamos estimular muitas lagartas a virarem borboletas. Com certeza você já sabe do que eu tô falando, né? Nós fizemos uma analogia entre a obesidade, quanto nós somos como lagartas. Vocês já viram aquele desenho? Eu vou mostrar pra vocês depois. Tem um desenho que tem uma lagartinha bonitinha, né, assim, obesa, gordinha, e depois ela se transforma, ela entra no casulo, né, fica ali na crisálida, tudo bonitinho, e depois ela sai do casulo e se transforma numa linda borboleta. E é dessa forma que eu vejo a nossa jornada, a jornada do Viva Mais Leve. É o poder que a gente consegue ajudar você, hoje que é obeso mórbido, a estar mudando a sua vida. A estar saindo de lagarta, a entrar nesse casulo de transformação e a sair voando feito uma borboleta, tá? É isso que a gente quer convidar. Quero convidar você, obeso mórbido, a sair por aí borboleteando, mostrando toda a sua beleza com muita saúde pro mundo todo, tá bom? A gente se vê por aí. Tchau, tchau!